é o capítulo 17, o item 3, homem de bem. Vem falando assim: verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo que desejaria lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Egoísta, ao contrário, calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Gente, olha, eu vou parar por aqui, a gente lê pelo menos esse início, né, essa primeira parte, que vem falando justamente, vamos dizer assim, o manual, né, do homem de bem. Então, a gente pede aos amigos para fazerem a leitura completa desse item, né, que é o item 3, o homem de bem, no capítulo 17, sede perfeitos, né, para que nós assim possamos fazer a nossa reflexão, né, diante das nossas atitudes, do nosso pensar, do nosso modo de agir, né, para que assim nos tornemos homens de bem, né? Esse é o nosso propósito e é a oportunidade que estamos tendo hoje nessa roupagem. Então, a gente deixa aqui a recomendação da leitura completa a todos, tá? Vamos então fazer a nossa prece, depois dessa belíssima página, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, a oportunidade, Pai querido, de estudarmos essa doutrina, os ensinos que Kardec nos trouxe assim, tão organizado, de forma que cada um de nós pudesse absorver da melhor forma, compreendendo, entendendo essa oportunidade que cada um hoje está tendo, tanto encarnado quanto desencarnado. Que as tuas bênçãos possam estar a nos envolver, a nos sustentar, mas pedimos também, Pai querido, abençoa o nosso amigo Sérgio nas suas colocações, que ele seja assim intuído pelos bons amigos espirituais e que possa assim nos trazer o estudo, de uma forma bem simples e que nós possamos assim compreendê-lo. Obrigada por todo esse amparo. Pedimos então a tua bênção e permissão, Pai querido, para darmos por iniciado nessa noite o estudo do livro O que é o Espiritismo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Sérgio, meu amigo, é só levantar a mãozinha, estou passando para você, que Jesus te abençoe, que os bons amigos te envolvam e uma boa tarefa. Passando, meu amigo, fica com Deus. Obrigado, Elô, muito boa noite. Boa noite, Francis, Mana, Sandra. É sempre uma alegria estarmos aqui participando desse estudo. Vamos procurar caminhar um pouquinho mais em direção ao conhecimento dessa doutrina tão esclarecedora acerca da nossa existência e, na medida que tanto nos esclarece, nos fortalece, nos dá bom ânimo para o enfrentamento das provas ainda tão necessárias ao progresso que viemos buscar aqui na atual reencarnação. O nosso estudo de hoje é do livro O que é o Espiritismo, então, conforme a Elô anunciou.
E nós estamos na parte que Kardec nos traz algumas considerações sobre o Espiritismo. E estamos no item Consequências do Espiritismo. É o item dessa parte que são noções elementares do Espiritismo. Esse livro, como Kardec sempre destacou, ele é o livro que deve servir como alicerce para aqueles que estão se iniciando no estudo da doutrina, porque ele traz assim uma espécie de um resumo da filosofia espírita. Então é muito importante o estudo desse livro, mesmo para aqueles que já estão há algum tempo buscando esse conhecimento, porque ele solidifica, ele traz um resumo, como eu disse, de toda a parte filosófica da doutrina espírita. Então é um livro muito importante, que deve fazer parte sempre do estudo sistemático da doutrina. Bom, vamos ver então, nós paramos na semana passada no item 102, conforme está anunciado aí no banner, da consequência do Espiritismo. Nesse item, as consequências do Espiritismo. Nesse item, Kardec vem falando, rebatendo algumas críticas que alguns contestadores da doutrina à época faziam em relação à incerteza das revelações feitas pelos espíritos, porque Kardec sempre deixou claro que nem tudo que os espíritos dizem, nem tudo que os espíritos nos trazem, nós devemos aceitar cegamente. É preciso examinar, é preciso passar pelo crivo da razão, como ele sempre fez enquanto estava codificando a doutrina. Kardec não aceitava nada de olhos fechados, nada sem proceder um exame detalhado, passar por esse crivo da razão, do bom senso e pelo consenso universal dos espíritos. Quer dizer, quando ele só incorporou a doutrina aquilo que os espíritos aceitavam, sem nenhum tipo de contestação. Questões que, quando algum espírito tinha uma opinião diferente, ele recebia esse ponto de vista do espírito como um ponto de vista pessoal, que os espíritos têm todos o direito de tê-los, né? Como nós temos também nosso direito de ter o nosso ponto de vista. Mas não foram incorporadas à doutrina, apenas aquilo que passou pelo consenso universal, pelo controle universal dos espíritos. Então, alguns contestadores diziam que a doutrina, então, não serviria para nada, já que não haveria essa garantia de que tudo que os espíritos falavam era realmente, correspondia à realidade, era um ensinamento irretocável, né? Então, para que serviria o estudo do espiritismo? Questionavam aqueles contestadores. E Kardec, nesse item, ele vem mostrando que o espiritismo traz consequências muito importantes. A primeira delas, o primeiro ponto e principal, é demonstrar a existência do espírito, a sua sobrevivência à morte do corpo físico e a vida futura, que será consequência da nossa vida presente. Ou seja, nós estaremos vivenciando no mundo espiritual, na vida futura, de acordo com o que nós estamos semeando aqui na nossa reencarnação. E ele fala então que se o espiritismo não trouxesse outros esclarecimentos, não trouxesse mais nada além disso, já seria importante as suas revelações. Mas nesse item 102 ele vem esclarecendo que os espíritos fazem mais do que isso, quer dizer, eles não se limitam a provar, a demonstrar a existência do espírito, a sua sobrevivência, a morte do corpo, a vida futura. Os espíritos fazem mais do que isso. Se as suas revelações são cercadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se constatar a sua exatidão, não é menos verdade que os espíritos esclarecidos, quando se sabe interrogá-los e quando isso lhes é permitido,
podem nos revelar fatos ignorados, dar-nos a explicação de coisas que não compreendemos e nos colocar no caminho de um progresso mais rápido. Então, os espíritos não se limitam àqueles ensinamentos que nós nos referimos há pouco. Eles podem nos trazer ensinamentos, outros esclarecimentos, tão importantes quanto estes, mas que é preciso que nós saibamos interrogá-los, como diz aqui Kardec. Ou seja, é preciso saber lidar com o mundo espiritual, através de propostas sérias, através com proposituras de caráter sério, sem intenção puramente de curiosidade, nem sem intenção de divertimento, como no início se realizavam as reuniões em que as mesas giravam, em que as pancadas eram manifestadas. Aquilo foi numa época em que os espíritos estavam se apresentando. Então o mundo espiritual, ele consentia com essas reuniões, sem um propósito mais aprofundado, sem um propósito de maior seriedade. Por quê? O objetivo era provar, demonstrar, trazer aos homens que os espíritos estavam ali, que eles continuavam ali, vivos, né? Que eram os homens que haviam vivido na Terra, como eles próprios se identificaram ao professor Rivaio durante a sua pesquisa. Então é preciso saber interrogar os espíritos, saber o que vamos perguntar aos espíritos. E no Livro dos Médiuns, Kardec nos traz um capítulo sobre isso, explicando detalhadamente aquilo que nós podemos perguntar aos espíritos, que não nos devemos perder com perguntas fúteis, com perguntas que não levarão a nada, não somarão nada ao conhecimento dos homens. É preciso que, quando se interroga um espírito, que as perguntas sejam coisas pertinentes, úteis, que vão trazer alguma elevação, algum esclarecimento. E também uma outra condição que Kardec aponta aqui, que seja permitido aos espíritos revelar esses fatos que são ignorados pelos homens, porque muitas coisas os espíritos não podem nos revelar, considerando o nível de evolução em que nós nos encontramos, o nível de evolução moral e o nível de evolução intelectual. E isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, várias respostas dos espíritos nesse sentido. Isso aí, por hora, vocês não são ainda capazes de compreender. Isso nós não podemos revelar. Mas mais tarde, com a evolução dos espíritos aqui da Terra, isso será revelado um dia, porque Deus não permite que tudo nos seja revelado, que tudo nós venhamos adquirir o conhecimento, porque o conhecimento, quando depositado em mentes que não estão ainda preparadas para bem lidar com esse conhecimento, ele se torna algo negativo, algo que vai trazer uma consequência ruim para a humanidade. Então, Kardec destaca aqui esses dois fatores para que os espíritos possam nos trazer informações relevantes, informações que vão nos fazer progredir mais rapidamente. Saber interrogar os espíritos, saber o que nós estamos perguntando, direcionarmos os nossos questionamentos a questões relevantes, a questões sérias, não a questões pessoais, questões de pura divertimento, de pura curiosidade. E condicionada a resposta dos espíritos ao fato deles poderem nos revelar. E Kardec continua: é principalmente nisso que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar e da maneira pela qual ela pode fazê-lo. Ultrapassando os limites é que nos expomos a ser enganados. Então ele reforça aqui a necessidade de nós sabermos limitar os questionamentos que nós vamos levar aos espíritos, né?
sabermos pedir aquilo que eles podem nos oferecer. Não pedir algo além, não tentar que os espíritos resolvam nossos problemas, nos poupando os esforços, nos poupando o estudo, a pesquisa, as experiências. Os espíritos não estão aí para substituir-nos no trabalho, no esforço do progresso. Esse progresso será alcançado com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então é preciso que nós não tenhamos essa pretensão, né, de buscar com os espíritos a solução de todos os nossos problemas. É preciso a gente saber até onde nós podemos ir e o que podemos perguntar. Porque, como diz Kardec, quando nós ultrapassamos esse limite, estamos sujeitos a ser enganados, ou seja, sermos enganados por aqueles falsos profetas da erraticidade, de que João nos dá notícia numa de suas cartas, né? Quando ele fala: vejam se os espíritos são de Deus, porque existem muitos espíritos que não são de Deus, que estão aí para nos enganar, né? São aqueles espíritos pseudos sábios, porque os espíritos mais elevados, os espíritos que já alcançaram um nível de progresso razoável, quando eles não têm a resposta para nos oferecer sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, se eles ainda não têm esse conhecimento, eles não têm nenhum constrangimento em dizer que isso foge da alçada de conhecimento deles. Eles dizem claramente que sobre isso eles não têm como nos informar além do que nós já sabemos. Mas aqueles espíritos enganadores, aqueles espíritos pseudo-sábios, aqueles espíritos, aqueles falsos profetas, esses jamais encontrarão um assunto, uma questão que eles digam que não sabem, que eles não podem informar. Eles respondem sobre tudo, eles respondem sobre qualquer assunto. Eles nunca vão admitir que esse conhecimento ainda não foi adquirido. Então são esses espíritos que se aproveitam das reuniões quando elas não têm uma proposição séria, quando não tem um caráter de seriedade, um caráter instrutivo. Eles se apresentam e vão trazer aqueles conceitos, informações, muitas profecias que não se realizam nunca, como nós vemos aí, né? De determinados espíritos que têm livros aí, obras editadas com profecias que não se realizaram nem vão se realizar nunca, né? Por quê? São espíritos pseudo-sábios, espíritos que querem demonstrar um conhecimento que eles não têm. Então é preciso nós sabermos lidar com os espíritos para não cairmos nessa enganação, né, desses espíritos pseudo-sábios, desses espíritos enganadores, desses falsos profetas da erraticidade. Como eu disse, se nós fizermos uma pergunta que um espírito for um espírito mais elevado, se o conhecimento ainda não chegou até ele sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, ele vai nos dizer que não tem essa informação. Mas os espíritos enganadores não. Esses querem parecer que sabem tudo, que não há questões que eles não possam responder. E aí nós estaremos obtendo respostas, estaremos obtendo determinadas profecias que são verdadeiras aberrações, né, que não se realizam nunca, que têm um objetivo puramente de enganar, de ludibriar a boa-fé das pessoas. Bom, vamos passar para o item 103. Diz Kardec: as menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de uma pequena semente pode surgir uma imensa árvore, que a queda de uma maçã fez descobrir a lei que rege os mundos, que as rãs saltando em um prato revelaram a potência galvânica. É assim também que do simples fenômeno das mesas girantes saiu a constatação do mundo invisível,
e dessa constatação uma doutrina que em alguns anos percorreu o mundo e pode regenerá-lo somente pela comprovação da realidade da vida futura. Quer dizer, Kardec então aqui está mostrando, ratificando a consequência principal do Espiritismo, que é a comprovação da vida futura e a sua vinculação direta com a nossa vida presente. É uma continuidade, né? A vida é uma só. É uma continuidade no mundo corporal e no mundo espiritual. A única diferença é numa nós estamos portando um corpo de uma matéria densa e no outro estaremos portando um corpo mais sutilizado, um corpo menos grosseiro. Mas a vida do espírito é uma só. Então o espiritismo, como ele diz aqui, de uma causa menor produziu-se grandes efeitos, ou seja, de uma simples manifestação através de uma mesa que girava, de uma pancada, mesas que davam pancadas, chegou-se à construção desse corpo doutrinário que tanto nos esclarece acerca da nossa existência, que trouxe tantos conhecimentos, que trouxe tanto ensinamento moral, ratificando aquilo que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás e esclarecendo coisas que ele não pôde esclarecer, porque à época a humanidade não estava ainda evoluída o suficiente para receber esse esclarecimento. Então, o Espiritismo, como ele diz aqui, poderá regenerar o mundo através dessa comprovação da vida futura, mostrando ao homem onde está o seu verdadeiro interesse. Porque o dia que a humanidade estiver convencida dessa realidade, estiver convencida da vida futura, estiver convencida de que a vida futura será um reflexo, uma consequência daquilo que estamos fazendo nessa existência atual, ora, meus irmãos, é claro que todos procurarão agir da maneira mais conforme possível às leis naturais, porque ninguém vai querer ter uma vida futura de dor, uma vida futura de sofrimento. Então, é uma questão de tempo. Desde que esse ensinamento for sendo aceito, a tendência é ele ir regenerando aos poucos a humanidade, no sentido de fazê-la melhor. A prática do mal vai sendo afastada no momento em que as pessoas se conscientizarem que esse mal vai trazer consequência para ela, na mesma natureza, na vida futura. Pois é, a grande dificuldade que a humanidade encontra ainda é se ver como espírito e não como um corpo de carne, de ossos, de sangue, de nervos, de músculos, né? Não essa matéria que compõe a nossa organização física. É saber que é uma inteligência, que é um espírito e que esse espírito ele sobreviverá à morte do corpo. Ele vai prosseguir a sua caminhada e que vai ter uma vida compatível com o que tiver feito na existência atual. Então, por interesse, até por interesse, se não for por uma questão de moralidade, né, ainda que não se diga, né, que não se queira exigir que todos sejam moralizados de uma hora para outra, mas até por interesse, ele vai ter um comportamento na vida presente mais compatível com as leis naturais, com a lei de Deus. Ele não vai fazer mal ao seu semelhante, porque ele sabe que a vida vai lhe devolver vai lhe devolver o mal no futuro. Então, como diz aquele ditado conhecido, né? Se o velhaco soubesse a vantagem de ser honesto, da honestidade, né? Ele seria honesto por velhacaria. Quer dizer, se não por valorizar a honestidade, pelo menos por interesse, a pessoa seria honesta. E o mesmo acontece aqui no caso da vida futura. Se aquele que pratica o mal soubesse a vantagem de fazer o bem, o egoísta, por exemplo, até por egoísmo ele praticaria o bem, porque ele ia querer para ele o melhor na vida futura. E assim a humanidade iria aos poucos se regenerando. Então essa é a grande contribuição que o Espiritismo nos traz,
a grande consequência que o Espiritismo do legado do Espiritismo é essa, né? Mostrar a nossa realidade, a nossa sobrevivência à morte do corpo e a vida futura que nós teremos como consequência daquilo que nós estamos realizando. Bom, vamos passar para o item 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou em virtude... Peraí, deixa eu ver. A tradução está um pouco diferente aqui. O Espiritismo ensina pouco sob o ponto de vista de verdades absolutamente novas, em virtude do axioma de que não há nada de novo sob o sol. Não existem verdades absolutas, a não ser as que são eternas. As que o Espiritismo ensina estão fundamentadas sobre leis da natureza e, assim sendo, existiram em todos os tempos. Eis porque, em todas as épocas, se encontram os seus germes, que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, portanto, antes consequências do que descobertas. Quer dizer, as leis que o Espiritismo nos traz, né, notadamente as leis que regem o mundo espiritual, elas existem desde sempre, desde que o Criador começou o processo de criação, desde que os espíritos começaram a ser criados, né, numa época que se perde aí no tempo, né, que nós não temos como dimensionar isso, né, quando começou a criação. Então, desde que os espíritos são criados, que as leis, desde que os planetas foram criados, né, o mundo material foi criado, que essas leis que o Espiritismo vem trazer, vem aprofundar o estudo, o conhecimento, que elas existem. Então o Espiritismo não traz, na verdade, nada de novo, né? Ele não inventa nada, ele não fez nenhuma grande descoberta. O que ele vem trazer é o esclarecimento, é revelar verdades que já existiam, que sempre existiam, mas que o homem ainda não tinha alcançado, chegado ao seu alcance, o conhecimento dessa verdade. Então o Espiritismo, como ensina, as leis que o Espiritismo ensina, né, são leis naturais, ou seja, leis do Criador. Elas, como o seu Criador, elas são perfeitas. Nós não podemos admitir que de uma inteligência, de uma sabedoria perfeita, como a sabedoria divina, venha emanar leis inconsistentes, leis imperfeitas, leis defeituosas. Então são leis naturais, verdades absolutas que não podem ser contestadas. Por quê? Porque oriundas de uma inteligência que não erra, de uma inteligência que não se engana, que é a inteligência divina. Então, o Espiritismo, Kardec jamais disse que o Espiritismo vinha trazer novidades, vinha trazer verdades novas. Não, o Espiritismo vem trazer verdades que sempre existiram, que estavam encobertas no curso aí do processo civilizatório, né, do homem, porque o homem não tinha ainda condições de conhecer essas verdades. Elas estavam assim como que encobertas por um véu, por um nevoeiro que não permitia que os homens tivessem acesso a elas. E o Espiritismo veio tirar essa verdade, veio tirar esse véu, mostrar a verdade nua e crua. Então, esse argumento de que o Espiritismo não ensina nada de novo é um argumento que em nada deprecia a doutrina, em nada desmerece a sua filosofia, porque Kardec nunca admitiu, nunca disse que o Espiritismo vinha trazer novidades. Não,
Ele veio descortinar aquilo que estava encoberto, aquilo que o homem não tinha conhecimento, que o processo religioso, as filosofias até então existentes, não haviam ainda ensinado, não haviam ainda trazido à luz. Não só, muitas das vezes, por interesses, né, próprios dessas religiões, como também porque o próprio homem não estava ainda evoluído, como nós dissemos, moral e intelectualmente, para receber esse conhecimento. Então, o Espiritismo se fundamenta em leis naturais. Por isso, todos os seus ensinamentos têm o cunho da verdade, o cunho da verdade divina, né? Da realidade, daquilo que Deus criou. Mas são leis, são circunstâncias que existem desde sempre, desde que começou o processo de criação. E ele continua: o Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos. Tampouco descobriu o mundo espiritual, no qual em todas as épocas da humanidade se acreditou, mas somente ele o prova por fatos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, livrando-o dos preconceitos e das ideias supersticiosas que dão origem à dúvida e à incredulidade. Quer dizer, o mundo espiritual, como nós dissemos, ele sempre existiu. Os espíritos sempre existiram. Apenas esse era um assunto, era um tema, era uma questão que foi tratada sempre com um certo misticismo, um certo mistério, como algo sobrenatural. Os espíritos sempre foram considerados algo sobrenatural, o mundo espiritual algo sobrenatural. Então criou-se muitas superstições, muitos conceitos equivocados acerca da realidade do espírito e do mundo espiritual. E o Espiritismo veio então resgatar esse conhecimento do campo da superstição, do campo do miraculoso, do campo do sobrenatural, mostrando que os espíritos e o mundo espiritual são algo absolutamente normal, que sempre existiram e sempre existirão, porque esse é o nosso verdadeiro mundo, é o mundo espiritual, né? A vida material é uma passagem ainda necessária para os espíritos em processo de evolução. Mas a verdadeira vida do espírito é a liberdade, é o espírito livre no espaço, no mundo espiritual. E esse mundo espiritual sempre existiu desde o universo, desde que Deus criou os espíritos. Sempre existiram espíritos e o mundo espiritual. A humanidade sempre aceitou a existência dos espíritos, né? Como nós estamos dizendo, o Antigo Testamento, que é um dos livros mais antigos, né? O livro dos Vedas, também sempre falou em espírito, falou em mundo espiritual, como a Sandra destaca aí, as religiões orientais já sempre tiveram ideias, né? Que a doutrina espírita veio esclarecer, né, Sandra? Com detalhes mais importantes, detalhes mais... esclarecer detalhes, veio explicar de um modo mais claro essas realidades. Mas tudo ficava no campo do sobrenatural, inclusive pelo comportamento, pelas atitudes da própria igreja, que dominou o mundo durante um largo período da história da humanidade, né? A igreja não admitia que se falasse em espíritos, não admitia que se falasse no mundo espiritual, né? A comunicação com os espíritos, então, muito menos. Era considerado um crime, uma heresia que levava à condenação capital através da fogueira. Então, o espiritismo não inventou nada, não descobriu nada. Ele apenas veio clarear essa questão, veio jogar luz sobre essas questões, demonstrando a vida do espírito no mundo espiritual, demonstrando a realidade do mundo espiritual, e isso, como diz Kardec aí, não através de um sistema de crenças. Não é um sistema de crenças para substituir outro sistema de crenças. Não, através de fatos materiais, que são os testemunhos dos espíritos. São eles próprios que vêm dar o seu testemunho. Todos aqueles ensinamentos acerca do mundo espiritual que Kardec compilou,
codificou e nos trouxe na obra da codificação, nos chegaram através dos próprios espíritos, né? Lembramos o livro Céu e Inferno, em que Kardec traz uma coletânea de depoimentos de 50 espíritos, dos mais variados matizes, das mais variadas situações no mundo espiritual, e que vem trazer o testemunho da realidade que encontraram no mundo espiritual. Então o Espiritismo não é só através do exercício da razão, né, de modo racional, ele veio trazer esse conhecimento, mas também materialmente, com o depoimento, com o testemunho dos próprios espíritos. Exato, Elô. Sem mistérios, sem misticismos e sem qualquer coisa de sobrenatural. Bom, esse item aqui nós já concluímos então. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa a respeito? Esse item consequências do Espiritismo? Algum comentário, alguma coisa que não tenha ficado muito clara? Discordar também pode, hein, gente? Se eu falei alguma coisa aí que vocês não concordem, que está de desacordo com a doutrina, a favor. Não, então vamos seguir, vamos passar então para o capítulo 3º, que é o último capítulo da obra, que é o Espiritismo. Esse capítulo Kardec intitulou Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Ele vai trazer aqui algumas questões, alguns temas que sempre despertaram controvérsias, não só nas religiões formais, as religiões mais tradicionais, nas correntes filosóficas, como no seio da humanidade em geral. São questões que sempre se discutiu, sempre geraram muitas dúvidas e que o Espiritismo vem trazer a sua visão, os seus conceitos, como eu disse, não só se utilizando da razão, como também da prova material, que são os testemunhos dos próprios espíritos. A primeira questão, o primeiro desses questionamentos que sempre geraram discussões, controvérsias, até hoje ainda gera, é a questão da pluralidade dos mundos habitados. Né? Sempre se discutiu isso. Existe vida fora da Terra? Uns homens de ciência dizem que sim, sustentam suas posições com argumentos baseados na ciência, do que a ciência já conseguiu apurar até agora. Outros dizem que não existe vida em outros mundos, que isso seria impossível. Outros se posicionam em situação de dúvida, acham que é possível, mas que até hoje nada se provou. Então vamos ver qual é a visão do Espiritismo acerca dessa questão. Existe ou não existe vida em outros mundos? Kardec começa perguntando: os diversos mundos que circulam no espaço estão povoados de habitantes como a Terra? Quer dizer, Kardec foi direto ao assunto, querendo saber dos espíritos se os outros mundos, além da Terra, estão povoados também como a Terra. E eles ensinam que todos os espíritos o afirmam, né? Kardec responde: todos os espíritos o afirmam. E a razão diz que deve ser assim. Nada poderia justificar o privilégio exclusivo da Terra ser habitada, já que ela não ocupa no universo nenhum lugar especial, nem por sua posição, nem por seu volume. Por outro lado, Deus não pode haver criado esses bilhões de globos unicamente para o prazer dos nossos olhos, ainda menos quando a maior parte deles escapa à nossa visão. Bom, isso aí é um argumento que os espíritos nos trazem, além do seu testemunho, um argumento muito lógico, muito lúcido, muito racional, né? Por que razão essas pessoas que negam a existência da vida em outros planetas, elas não explicam por que razão apenas a Terra seria habitada? Como dizem aqui os espíritos, ela não tem nenhuma posição de destaque no universo. Ao contrário,
é um planeta bem insignificante do ponto de vista material, do ponto de vista da sua extensão, do espaço que ela ocupa no universo. Então, por que apenas esse minúsculo ponto no universo é que teria o privilégio de receber vida, de ser habitado por seres inteligentes? Por que razão? Não haveria, contraria o atributo da inteligência de Deus, né? Deus, como inteligência máxima, não teria por que criar tantos planetas. A astronomia hoje mostra que existem no universo cerca de 100 a 200 milhões de galáxias. Galáxias é um conjunto formado por sóis, por planetas, por satélites, e que cada galáxia dessa possui uma quantidade incalculável de planetas. Por exemplo, a Terra pertence a uma galáxia que é chamada Via Láctea. Só nessa Via Láctea existem em torno de 10 planetas. E a Via Láctea é uma das menores, dizem os espíritos, uma das mais insignificantes. Quer dizer, existem galáxias muito maiores, com muito mais planetas, com muito mais sóis. Para que existiria tudo isso se não tivesse um fim útil? Então, se nós multiplicarmos esses 100 a 200 milhões de galáxias, multiplicarmos cada uma com 10, 15, deve ter galáxias com muito mais planetas, nós vamos chegar a um número de bilhões de globos, como diz aí a resposta de Kardec, né? São bilhões de planetas. Para que tudo isso se não tiver um fim útil? Para que Deus criaria tudo isso se não desse a esses planetas uma destinação útil, uma destinação inteligente? Então, até racionalmente, até por uma questão de bom senso, nós temos que admitir que Deus não criaria todo esse imenso universo, esses bilhões de planetas, para nada, para ficarem aí girando no espaço sem nenhuma utilidade, sem nenhum fim útil. E apenas esse planeta, que é dos menores desses bilhões, que é a Terra, ter vida, ser habitada por seres inteligentes. Então, essa é uma questão que a doutrina espírita fez um de seus princípios, né? É um dos princípios da doutrina espírita, essa pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos ensinam que todos os planetas são habitados. Existe vida em todos os planetas. Em alguns, vida apenas espiritual. Em outros, vida material. Mas, de qualquer maneira, sempre existe vida. Na pergunta seguinte, pergunta 106, Kardec indaga: se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? E os espíritos, ele dá a resposta, né? A resposta é de Kardec, mas com base nas informações dos espíritos. A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver em água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crer, e como parece demonstrar as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não sendo provável que no seu estado normal eles pudessem viver uns entre os outros, com os mesmos corpos. É o que confirmam todos os espíritos. Quer dizer, cada mundo tem a sua matéria própria. Cada mundo tem o seu fluido cósmico adaptado à condição moral que o planeta se encontra, o que
qualifica, o que dita a natureza do fluido cósmico de um planeta é a evolução da sua humanidade. Então, a matéria que compõe os planetas, elas são distintas. Cada planeta tem a matéria com a sua natureza própria. Então, não seria possível nós sairmos daqui com este corpo e irmos visitar ou viver num planeta cuja matéria seria totalmente diferente. Isso é impossível, né? Fisicamente, não tem como. Então, tudo tem a sua matéria, de uma natureza diferente, compatível com a evolução dos espíritos que constituem a sua humanidade. E os corpos, eles são formados de acordo com essa matéria. Os mundos mais adiantados, quando os espíritos são mais evoluídos, mais moralizados, a matéria é uma matéria mais sutil, é uma matéria mais leve. Então, em consequência, os corpos também serão menos densos, corpos mais leves, corpos não tão grosseiros como os que nós temos aqui na Terra. Então, os corpos, dizem os espíritos, a forma, ela é mais ou menos a mesma, né? A forma é humana, como nós estamos aqui possuindo o nosso corpo nesse momento, né? Aquela imagem de um ser que veio de outro planeta todo deformado, como se fosse um monstrinho, aqui é coisa de cinema, né? Coisa aí de Spielberg e companhia. A forma, geralmente, ela é humana, mas a matéria que constitui esse organismo, a matéria de que esse corpo se constitui, é que é diferente. É uma matéria mais ou menos grosseira, mais ou menos sutilizada, conforme a evolução do planeta. Então não seria possível um espírito, uma pessoa, alguém com um corpo físico de um planeta, sair para viver no outro. É preciso uma adaptação. Os espíritos dizem que para mudar de planeta, para visitar um outro planeta, eles têm que adaptar o seu perispírito à matéria daquele planeta e formar então um novo corpo. Eles não podem, os espíritos mais elevados, quando vão a outros planetas, eles adequam os seus perispíritos à matéria daquele planeta, para poderem nele penetrar. Então é assim que acontece, né? Cada mundo tem a sua matéria, e os corpos, eles são de acordo com a matéria vigente nesse mundo, com a matéria, de acordo com a natureza da matéria desse mundo. Vamos ver se a gente termina então esse item. Tem mais uma pergunta. Indaga Kardec: admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Quer dizer, Kardec querendo saber se esses mundos, sendo povoados, tendo habitantes, né? Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, então os outros planetas também são moradas para esses espíritos. Se eles são povoados por espíritos do mesmo nível moral e intelectual da Terra. Então, a resposta: segundo o ensino dos espíritos, os mundos se encontram em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que a Terra, outros estão mais atrasados, e nestes os homens são ainda mais brutos, mais materiais e mais inclinados ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Onde as artes e as ciências são levadas a um grau de perfeição que não podemos compreender, onde a organização física, menos material, não está sujeita nem aos sofrimentos, nem às moléstias, nem às enfermidades. Os homens ali vivem em paz, sem procurarem se prejudicar, isentos dos desgostos, dos cuidados, das aflições e das necessidades que os importunam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem no primeiro nem no último lugar. Ela, porém, é um dos mais materiais e dos mais atrasados.
Então os mundos eles não são iguais, eles são diferentes, de acordo com a evolução dos espíritos que o habitam, dos espíritos que formam a sua humanidade. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, ele apresenta uma escala de progressão dos mundos de acordo com o grau de evolução de seus habitantes. É uma escala que compõe 5 etapas, são 5 degraus, que vai dos mundos primitivos aos mundos celestiais. E a Terra está ainda no 2º patamar. Ela está no 2º degrau, como mundo de expiação e provas. Ou seja, ela apenas ultrapassou a condição de mundo primitivo. Ela não é mais aquele mundo onde prevalece, onde predomina unicamente a matéria, onde a vida moral não existe. Ela já passou dessa etapa. Ela já progrediu. Chegou à condição de mundo provacional e expiatório, onde o mal ainda predomina, onde os espíritos ainda são muito atrasados moral e intelectualmente. Mas os mundos não permanecem na mesma condição, eles progridem, como os espíritos progridem. E a Terra está, então, nesse momento, vivendo um período de transformação, em que ela vai deixar a condição de mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos traz uma mensagem em que ele diz que esse processo já está em andamento, que esse processo já começou. É claro que é um processo gradual, lento, mas é um processo irreversível. Então os mundos não são absolutamente iguais. Eles são distintos, cada mundo está numa fase de progresso diferente, mas todos destinados à perfeição, porque toda a obra da criação ela tem como meta, como objetivo, a perfeição. Ok, gente? Bom, chegamos então, o nosso tempo agora já estourou. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Não? Bem, gente, eu só tenho a agradecer a companhia de vocês aí durante o estudo. Espero que tenha sido útil. Sempre tive dúvidas sobre a possibilidade de encontro com seres em condições evolutivas diversas. Pois é, Regiane, é possível até que a transmigração de espíritos ela se dá também de um mundo para outro, não é? Então, na Terra já existem espíritos aqui reencarnados que vêm de outros planetas, né? Eles que vieram de Capela, né? Que ainda estão aí, muitos deles até hoje. Mas isso aí nós não temos como saber, né? Isso aí é uma das coisas que nos é vedado, o conhecimento, das muitas coisas que nós não temos ainda a condição de saber. Então, muitas das vezes a gente está lidando aí com ele, ou quem sabe até nós mesmos. Não somos espíritos de outro planeta que estamos aqui. Até mesmo de outras galáxias, Franço. Até mesmo de outras galáxias. Como os que vieram de Capela. Era um mundo que estava numa outra galáxia. E estão aqui ainda hoje, né? E assim acontece normalmente, né? E é possível até, como eu disse, que um de nós sejamos um espírito que esteja vindo de outro planeta. Em algum determinado tempo da nossa existência, viemos aqui para a Terra. Isso nós não temos como saber. É uma informação que ainda nós não temos como conhecer. Ok, Sandra? O homem, isso sempre foi uma coisa que o homem perseguiu, esse conhecimento, né? Saber se há vida em outros planetas. Pois é, Elo, essa é uma das grandes dificuldades da ciência, dos homens de ciência. Eles querem achar em outros planetas uma vida igual à Terra, com a mesma matéria. Aí vem a alegação, não, mas o planeta tal não tem água, então não pode ter vida. Quem foi que disse que no planeta tal é necessário de água para a vida? Isso é uma necessidade aqui da Terra, do nosso corpo, né? Do corpo, da matéria que constitui nossa organização física. Então precisamos de água. Mas em Júpiter talvez não precise de água. Não existe água. Os corpos têm outra constituição. Como eu disse, cada planeta tem a sua matéria própria, tem o seu fluido cósmico próprio. Então nós não podemos tomar a Terra como parâmetro, né? Isso aí é uma diversificação
muito grande no universo. A Terra não é parâmetro para isso. Então a água é importante para os corpos aqui da Terra, mas para os corpos lá de Júpiter, de Marte, de Saturno, talvez não seja. A existência de água seja importante para a vida daquele. Pois é, nós não temos como saber por enquanto, né? Nós temos que nos limitar àquilo que nós podemos conhecer até agora. Bom, então, ok, gente? Tá claro aí? Vamos então agora passar a palavra para o nosso amigo Francis, que vai fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento. Ok? Vai lá, Francis. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e fiquem com Deus. Ok. Boa noite a todos. Um beijo no coração. Obrigado, Sérgio. Excelente estudo. As colocações muito bem aí explanadas por você. E esse capítulo muito interessante que nos dá vazão, né, a outras pesquisas, outras buscas, né. Acho que também, se não me engano, a Gênese tem muito material sobre essa parte, e foi muito bom estarmos aqui hoje nesse estudo. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, e agradecer. Querido Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, estudando, refletindo, interiorizando esses conceitos, essas colocações que a doutrina espírita nos traz. Que possamos ser perseverantes e nessa busca, nessa reflexão. E que também, Senhor, podemos caminhar firmes e determinados nesse ideal. E, por fim, Senhor, pedindo a Ti, pedindo a essa espiritualidade amiga que a esse estudo sustentou, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje.